Olá, boa noite a todos e todas que nos assistem nesta noite de domingo. É um prazer muito grande ter a sua companhia aqui para a gente juntos celebrar a grandeza de Deus, falar do amor de Deus, da graça e também das promessas divinas para uma vida melhor no mundo em que nós vivemos. Eu sou o pastor Irênio Silveira Chaves, pastor da Igreja Batista da Orla Oceânica, e estou aqui para fazer companhia com você em mais um encontro de meditação na Palavra de Deus. Nós estamos seguindo uma série de meditações, uma série de reflexões baseadas nas cartas do apóstolo João às igrejas do Apocalipse, às igrejas da Ásia Menor. 7 igrejas, 7 cartas, que falam muito sobre pessoas que vivem suas lutas, suas angústias, seus medos, por que não dizer também, não é? Suas ansiedades, suas expectativas, seus desejos. E essas pessoas viviam no limite mesmo dos seus conflitos, porque não era fácil, havia uma perseguição feroz contra os cristãos, praticada pelo Império Romano, que ceifava a vida de muitas pessoas inocentes, adultos, crianças, homens e mulheres de Deus, que deixaram marcas profundas do seu testemunho naquela época. E eles achavam que aquela situação que eles estavam vivendo tinha a ver com as palavras de Jesus sobre as coisas do fim, os sermões escatológicos de Jesus, quando viria o fim dos tempos. E João diz, não, isso não é o fim. Essas situações, todas essas lutas e dores que nós estamos passando, porque João também estava passando, não é a palavra final sobre a nossa vida, sobre o amor de Deus, sobre a graça. Não, não é o fim. Isso não é o fim. Então, Jesus orienta na revelação a que João escreva pequenas cartas. Eu chamo de bilhetinho. Você chama como você quiser, mas são cartas às igrejas da Ásia Menor, onde ele tinha uma relação de atuação como pastor, as chamadas igrejas das comunidades joaninas. E ele então manda esses recados dizendo, olha, o problema que vocês estão passando não é final. Deus tem a palavra final. Quem tem a palavra final sobre o problema que vocês estão enfrentando é Deus. E cada igreja tinha uma característica, cada igreja tinha um aspecto. Para quem Jesus mandava promessas, mandava elogios, algumas outras repreensões. E nós já vimos algumas dessas cartas, estamos chegando à quinta delas, que é a da cidade de Sardes, Igreja de Sardes. Vamos conhecer um pouquinho esta igreja, vamos saber o que Jesus tem a dizer, qual é a palavra final de Jesus para esta igreja. Nós vamos falar sobre a questão da adoração, porque o problema da igreja de Sardes tinha a ver com a maneira como eles se apresentavam como cristãos numa sociedade não cristã. Isso é alguma coisa que chama muita atenção. E, no meu modo de entender, aqui nós estamos falando da maneira como nos relacionamos com Deus e com o mundo. Como nós podemos fazer com que a nossa atuação seja relevante para o tempo que nós vivemos. E isso tem a ver com adoração. Isso tem a ver com o Deus que celebramos, que cremos e que confiamos e que apresentamos como aquele que tem as respostas para as nossas aflições. Então, a mensagem de hoje tem como tema a última palavra sobre adoração. Eu vou utilizar nesta mensagem o texto de Apocalipse, capítulo 3, versos de 1 a 6. Mas aqui só leremos o versículo de número 4, que é de onde eu tiro essa compreensão de que
o que o Espírito está dizendo para aquela igreja, o recado que Deus tem para aquela igreja, tem a ver com a maneira como eles se portam como adoradores, como povo de Deus, como pessoas que têm o temor de Deus. Apocalipse capítulo 3, verso 4, diz assim: no entanto, você tem aí em Sardes uns poucos que não contaminaram as suas vestes. Eles andarão comigo vestidos de branco, pois são dignos. Amém? Deus abençoe a leitura da sua santa palavra. Deixa eu fazer uma colocação aqui para você, para a gente pensar por que a adoração é uma coisa tão importante. A adoração hoje, e sempre foi assim, é um dos maiores desafios da igreja para poder se portar no mundo, para poder se apresentar no mundo. Uma igreja, ela precisa ser identificada, não pela maneira como ela canta ou como ela presta serviços religiosos, mas pela conduta dela com os de fora, Porque muitas vezes nós vivemos em meio a igrejas, participamos delas, e achamos que aquilo que encanta o mundo são as nossas adorações, os nossos cultos, os cânticos que temos, e são bonitos para nós, mas isso não faz nenhum sentido para o mundo, porque elas não correspondem à nossa experiência de vida. Elas não produzem em nós uma mudança de comportamento. Então, o maior desafio da igreja é desenvolver uma conduta para com os de fora da comunidade. Como eu disse, como que nós, como povo de Deus, conduzimos a nossa vida num mundo que aprendeu a viver sem Deus, que para ele não faz menor sentido se nós oramos de pé ou sentado, se nós cantamos com voz alta ou voz baixa, se cantamos música popular, se cantamos música clássica, não faz a menor diferença para o mundo, porque isso não faz sentido para as pessoas que não têm o temor de Deus. Isso me leva a entender, meus queridos, minhas queridas, que uma igreja que não sabe lidar com as diferenças, com os conflitos existentes nas relações do mundo, aquilo que a gente chama de relação intramundana, ela acaba perdendo a sua relevância, seu sentido. Ela acaba se tornando uma pedra de sal, que não serve para mais nada, a não ser pisada pelos homens, como disse Jesus a respeito do sal da terra e da luz do mundo. A igreja de Sardes era uma igreja, sim. Uma igreja que perdeu completamente sua relevância para a sociedade da sua época. Em Apocalipse, capítulo 3, verso 1, o Senhor diz assim para a igreja: você tem fama de estar viva, mas está morta. Quantas igrejas estão aí mortas, que não fazem diferença nenhuma? Igrejas que são até barulhentas, igrejas que são ativas em termos de encontros, reuniões, retiros, cultos, celebrações, congressos, enfim, conferências, tanta coisa acontecendo, mas na verdade dá uma aparência de vitalidade quando elas, no critério divino, são igrejas mortas. Qual era o maior problema da igreja de Sardes? O maior problema é aquilo que a palavra de Deus chama de morte espiritual. O apóstolo Paulo fala a Timóteo, na primeira carta ao Timóteo, capítulo 5, que na igreja existem pessoas que parecem que estão vivas, parecem que estão atuantes, mas na verdade experimentam aquilo que a palavra de Deus chama de morte espiritual,
completamente inócuas, completamente inoperantes no que diz respeito à espiritualidade e à relação com Deus. Havia naquela igreja uma prática formal da religião. Eles cumpriam os atos religiosos, eles cumpriam horários, eles cumpriam datas, eles faziam os serviços religiosos normalmente. E isso fazia com que eles tivessem uma certa aparência de vitalidade. Quem passava em frente à igreja via a porta aberta, ouvia barulho lá dentro, gente orando, gente gritando, gente cantando, gente clamando, gente pregando. Então eles, tem vida aqui, parece que funciona. Isso lembrava muito um aspecto da própria cidade. A cidade de Sardes, ela era uma cidade que já tinha tido o seu tempo de glória, já tinha sido uma cidade próspera no passado. Inclusive, por volta do século VI a.C., aquela cidade chegou a ser a capital do Império Grego naquela região da Ásia Menor. Então, ela foi sede de palácios, de ricas propriedades, de pessoas ligadas à nobreza que viviam ali. Então, esse tempo próspero passou. Ela foi destruída. Aconteceram, então, algumas tragédias na vida da cidade. Os inimigos invadiram a cidade, destruíram a ela por 2 vezes. Houve um terremoto também que destroçou a cidade, aquela região, como nós vimos agora recentemente, é muito tomada por terremotos na Turquia e aquela região toda, né? Então, aquela cidade passou por grandes destruições. Mas um fato importante acompanhou essas tragédias, que é a dedicação dos seus moradores, dos seus governos, de reerguerem a cidade, de retomarem aquela vida, de fazerem com que aquela vida, aquela dinâmica da vida social fosse restaurada. E ela, então, estava situada num lugar muito estratégico, que também era marcado pelo entroncamento de estradas e caminhos que levavam a outros grandes centros urbanos, e isso fazia com que a cidade sempre tivesse movimento, sempre tivesse gente, sempre tivesse comércio, pessoas trocando, pessoas se conhecendo, pessoas levando e trazendo informações, muitos visitantes, muito turista, porque a cidade tinha alguns aspectos de beleza na sua urbanidade. O evangelho, ele chegou até Sardes através dessas idas e vindas também, porque os cristãos de Éfeso, onde Paulo atuou durante muito tempo, foram responsáveis por levar a igreja e plantar igrejas ao longo de todas essas cidades que faziam parte dessa região da Ásia Menor. Todas elas se originaram quase que do mesmo modo. Não há registro no Novo Testamento de como foi. Inclusive, a igreja de Sardes só é mencionada aqui no Novo Testamento, no livro do Apocalipse. Nós só sabemos que ela existe exatamente por causa dessa carta à igreja, como uma das igrejas da Ásia Menor. A igreja veio, então, crescendo, e segundo a tradição, ela se tornou uma igreja operosa, uma igreja atuante, uma igreja que tinha uma grande importância para a vida da cidade, uma boa reputação entre os moradores da cidade. Então a gente quase não tem informações dos problemas que eles enfrentavam, como a gente vê, por exemplo, em outras igrejas que tinham hereges, falsos profetas, falsa profetisa e por aí vai. Então a gente não tem informações destes problemas,
mas tem a informação de que eles se tornaram inoperantes, como se fossem mortos, como se fossem estacionados na sua atividade como igreja. Parece que a igreja acompanha a fama da cidade. Assim como era a fama da cidade, a igreja ela entendia que bastava o esforço das pessoas fazerem o que é necessário e isso estaria certo, e isso ajudaria a melhorar a sua relação com Deus. E isso apresentou para a igreja uma série de atitudes ligadas à hipocrisia, a fingimento, a viver aquilo que não é, a terem uma falsa aparência de cristão e se envolverem com ativismo, com aquela agenda superlotada para dizer que são cristãos operosos, que trabalham mesmo, que fazem e acontece. Em Apocalipse, capítulo 3, verso 2, Jesus chega a dizer assim: não achei suas obras perfeitas aos olhos do meu Deus. Ou seja, vocês trabalham, vocês fazem, vocês estão produzindo coisas, vocês têm agenda, vocês têm compromissos. Mas isso aí, olha, gente, não são obras perfeitas aos olhos de Deus. Deus não se agrada de nada disso que vocês estão fazendo. Havia, então, uma falsa aparência. Havia um fingimento, um disfarce de ser um crente de fachada, um crente de aparência. E a maior evidência dessa prática fingida e hipócrita pode ser encontrada nas formas de culto, nas liturgias que eles praticavam entre si. Como acontece nos nossos dias atuais, como que a gente vai numa igreja, às vezes, encontra aquele culto emocional, aquele culto cheio de requinte, de bons músicos, de bons cantores, de excelentes pregadores, de pregadores, inclusive, capazes de envolver o auditório com a sua eloquência, pessoas que oram com aquela emoção, com aqueles discursos empolados, bonitos, né? Que enchem os nossos ouvidos e nossos olhos. Hoje nós temos uma tendência muito grande de valorizar aquelas igrejas que têm a boa música, o púlpito rebuscado, as condições de conforto, ar-condicionado, cadeiras acolchoadas. Nós queremos o bem-estar, trabalho com crianças e etc. A gente quer um lugar que sirva a gente. E isso faz com que a gente pense, olha, que igreja boa é a minha. Que igreja boa é a minha? Eu vivo uma vida medíocre como cristão, mas a minha igreja ela faz coisas que me enchem os olhos. E achando que essas coisas que enchem os olhos da gente também enchem os olhos de Deus. Jesus afirmou que não é isso que Deus está procurando. Na conversa com a mulher samaritana, Jesus disse que o Senhor está à procura de adoradores, de verdadeiros adoradores, de pessoas que possam desenvolver uma atitude sincera de colocar o seu coração, a sua interioridade para diante de Deus, de uma forma clara, que isso possa dizer quem nós somos e diante de quem nós estamos. Jesus, então, ele declara que a verdadeira adoração, a atitude verdadeira de adoração, é aquela que nasce de um coração sincero e autêntico. Você vai encontrar isso em João capítulo 4, versos de 23 a 24, que diz assim: no entanto, está chegando a hora, e de fato já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. São estes os adoradores que o Pai procura. Deus é espírito e é necessário que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Isso leva a gente a pensar
em algumas situações a respeito da adoração. A adoração possui uma dimensão pública. Ela implica um movimento que vem de dentro da gente para fora. Ela nasce de um coração que reconhece quem Deus é e se expressa em ações que convidam a uma entrega pessoal de vida ao Senhor, em resposta de gratidão, em solidariedade uns com os outros, em generosidade de renúncia e de entrega, em atos de bondade diante de um mundo com tanta perversidade. Paulo, quando escreve a Timóteo, ele lembra isso a ele. Ele diz: eu recordo como era a sua fé não fingida, não somente você, mas também sua avó e a sua mãe. Como que vocês eram sinceros. E ele pede para que essa sinceridade não acabe, para que essa fé não fingida não se esgote. Por quê? Porque, meus amados irmãos e irmãs, é inconcebível que um cristão sincero, que nutre uma falsa aparência de religiosidade, de moralismo, como se fossem sinônimos de santidade, passando-se por aquilo que ele mesmo não vive. Não combina a quem se diz ter estado na presença de Deus e manter discurso de ódio, disseminação de teorias conspiratórias, de mentiras, de preconceito, de exploração do outro, de discriminação. Quais as atitudes que devemos ter, então, como adoradores de Deus, quando estamos, seja em comunidade, seja diante do mundo em que nós vivemos? Quais as atitudes que contribuem para desenvolver uma postura de adorador sincero, de um adorador em espírito e em verdade? Eu queria apontar 4 atitudes. A primeira é que o adorador, ele é aquele que busca fortalecer a sua disposição de servir, o seu ânimo, o seu entusiasmo. É difícil a gente imaginar o que seria uma igreja morta, a menos que seus membros tenham deixado se dominar pela mentalidade que rege o mundo. Então, essa igreja que é dominada por uma mentalidade secularizada, consumista, egoísta, essa igreja, aos olhos da graça de Deus, é uma igreja morta, sim. Apocalipse 3:2 lembra isso à igreja de Sardes. Esteja atento, fortaleça o que resta e o que estava para morrer. Ainda existe um restinho de vitalidade na igreja de Jesus nos dias atuais. Na nossa igreja, a gente precisa trazer isso à tona. A segunda atitude é a necessidade de mudarmos a nossa mente, a nossa mentalidade. Havia pessoas que se mantinham fiéis na igreja, e esse remanescente fiel era o oposto daqueles que eram taxados por Jesus como pessoas que haviam experimentado a morte espiritual ou que viviam só das suas aparências. É por causa desse remanescente fiel que ainda era possível ter esperança na vida da igreja. Por isso, o Senhor desafia os demais a tomarem 3 decisões muito importantes. A primeira decisão é: esteja atento. A segunda decisão é: fortaleça o que resta e o que estava para morrer, como vimos anteriormente. Mas a terceira decisão é: lembre-se, portanto, do que você recebeu e ouviu, e arrependa-se. Muda de mentalidade,
Você recebeu mensagem de vida para você. O Senhor, com o seu Espírito, está chamando a sua igreja a uma nova experiência com Ele, a mais intimidade, a mais comunhão uns com os outros. Então, meu querido, minha querida, ouça, dê lugar a isso e arrependa-se desses sentimentos que têm nos afastado dessas experiências de espiritualidade que fazem tão bem. A terceira atitude é a que nos chama a vencer toda forma de alienação. Sim, porque uma igreja que não vive a realidade do mundo e que não participa dessa comunidade que nós estamos fazendo parte de maneira realista é uma igreja alienada. A alienação da igreja é uma doença espiritual que precisa ser curada. Precisamos deixar evidentes as marcas da vitalidade da igreja. Uma igreja que não se mostra viva é uma igreja morta e alienada. O que faz com que essa igreja se mostre viva são as marcas da presença de Jesus no coração de cada crente. Crentes que agem na dependência de Jesus. Crentes que agem movidos pela fé, na confiança da graça divina. Se isso faz com que a gente possa ter algumas posturas bastante doentias, se eu posso dizer assim. Esses excessos de buscar uma espiritualidade fingida, muitos têm se posicionado entre duas atitudes. A atitude do tradicionalismo e a atitude da renovação moderna, da contemporaneidade. São problemas, porque nós não podemos simplesmente rejeitar um ou outro sem refletir criticamente. Se rejeitarmos o passado, seremos um povo sem memória e não agradecido pelos atos de bondade da graça de Deus e do poder de Deus ao longo da história da nossa igreja. Mas se rejeitarmos os aspectos contemporâneos da nossa experiência de fé, da nossa relação com o mundo, nós corremos o risco de nos tornarmos cada vez mais alienados, engessando a obra que o Espírito de Deus quer realizar entre nós. Apocalipse 3:3, como lemos no início, diz assim: mas se você não estiver atento, virei como um ladrão, e você não saberá a que hora virei contra você. Essa é a tristeza da gente viver alienado, viver ignorando tanto o passado quanto o presente. É não compreender a promessa divina de que o Senhor virá para abençoar o seu povo. Uma quarta atitude é de que nós precisamos desenvolver mais santidade. Quando eu falo de santidade, não estou falando de moralismo. Não é isso que estamos tratando. Santidade é ser quem você é ser autêntico, é ser como Deus criou você para ser. Toda atividade cristã que não seja expressão tanto do nosso reconhecimento da grandeza de Deus, quanto do reconhecimento de quem nós somos, é uma demonstração de falsidade. Quando eu tento viver aquilo que eu não sou, mostrar o santarrão que eu não sou durante a semana, isso é falsidade, isso é hipocrisia. Passamos por uma forte crise de integridade da igreja atualmente, com um apego muito grande às manifestações carismáticas, manifestações de poder, mas sem nenhum caráter, sem qualquer interesse pelas marcas de um caráter transformado pelo Senhor. E a promessa para a igreja de Sardes diz das vestes brancas que estão sendo preparadas
para aqueles que caminham com o Senhor em integridade de vida. O vencedor, diz o verso 5, o vencedor será igualmente vestido de branco. Jamais apagarei o seu nome do livro da vida, mas o reconhecerei diante do meu Pai e dos meus anjos. Para a gente concluir essa palavra, meu querido, minha querida, a promessa das vestes brancas se refere a uma marca do cuidado divino com aqueles que adoram ao Senhor com a sua própria vida, de forma sincera e autêntica. Ela está lá no livro do Apocalipse, no capítulo 7. Essas pessoas com as vestes brancas serão apresentadas como a marca daqueles que foram fiéis e passaram pelas tribulações. Na experiência da visão de João, lá no capítulo 7, versos 13 e 14, vamos encontrar o seguinte registro. Então, um dos anciãos me perguntou: quem são estes que estão vestidos de branco? E de onde eles vieram? Respondi: Senhor, tu sabes. E ele disse: estes são os que vieram da grande tribulação e lavaram as suas vestes e as branquearam no sangue do Cordeiro. A última palavra sobre as nossas lutas, sobre as circunstâncias difíceis, tem a ver com a maneira como celebramos ao Senhor com a nossa vida, como consagramos a Deus nosso tempo, nossos talentos, nossos dons, como nos dedicamos a uma vida autêntica no mundo em que nós vivemos. Peça a Deus para que lhe dê força, para que você seja um adorador sincero, não fingido, do Senhor que nos salvou e que tem um plano maravilhoso para cada um de nós. Oremos. Senhor Deus, eterno Pai, muito obrigado, Senhor, por esta palavra. Muito obrigado pelo teu cuidado, teu carinho, teu amor por todos nós. Completa, ó Deus, em nossos corações o desejo de desenvolvermos uma vida sincera diante do Senhor. Dá-nos a tua proteção e a direção, em nome de Jesus. Amém e amém. Bem, gente, nós agora vamos fazer o nosso momento de intercessão, como temos feito todos os domingos aqui nas nossas transmissões. Tem sido muito importante para nós a gente poder compartilhar as nossas necessidades, nossos problemas. E eu gostaria de pedir que vocês orassem durante a semana pelos pedidos que são aqui feitos. Nós temos alguns pedidos feitos pela doutora Ilva, pela irmã Daileide, pela Thaís, que está esperando um bebê, pela família da Valéria, família da Cristina, pela família, então, de todos aqueles que cooperam conosco e caminham com a gente, família do Sandro e da Aline, da Késia e seus pais. E também quero pedir pela minha saúde. Essa semana tive uma preocupação em relação à recuperação da cicatrização cirúrgica, mas graças a Deus a gente está caminhando, observando um repouso mais acentuado por recomendação médica, mas cremos que tudo vai resultar para a glória do nosso Deus. Estejam orando por nós, estejam orando pela nossa igreja, pela vida de nossa igreja, pela retomada das nossas atividades presenciais. Temos muito a que conversar, muito a que buscar ajustes para que possamos retomar a nossa caminhada como Igreja de Jesus. Se você tem necessidades pessoais, eu peço a você para escrever aí no chat. Você vai encontrar o chat tanto aqui do lado, se você está no notebook, ou aqui embaixo, né, no seu celular. Você pode procurar e escreve lá no chat ou nos comentários o seu pedido de oração. Ele fica registrado, nós tomamos informação e mantivemos nossa oração por você. São maneiras da gente se aproximar nesses tempos tão difíceis que estamos passando, né?
Feche seus olhos, fale com Deus, vamos interceder uns pelos outros. Santo Deus, obrigado por esta noite, obrigado pela tua palavra, e te peço, ó Deus, que o Senhor a complete em nossos corações. Nesta hora, ó Deus, quando intercedemos uns pelos outros, que o Senhor abençoe aqueles que necessitam da tua graça, as famílias da tua igreja, a saúde de cada pessoa, a minha saúde, enfim, todos aqueles e aquelas que precisam da tua direção. A irmã Daileide, a Thaís, a Valéria, sua família, a Cristina, sua família toda, Senhor, até sua bisneta, também a nossa irmã Ilva, o Sandro e a Aline, a Késia, enfim, todos os que têm cooperado com a gente, que o Senhor complete a tua obra cada dia. E guarda, ó Deus, a nossa casa, guarda, ó Deus, os nossos relacionamentos. Também abençoe, Senhor, a nossa igreja, preparando a gente para um tempo de recomeço, de restauração de nossa identidade como igreja. Nós te pedimos, ó Deus, que seja assim, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém, meus irmãos. Muito obrigado pela sua presença com a gente. Eu quero dizer para você que esse mês de março, nossa igreja completa mais um ano de vida, são 9 anos. A data do aniversário da nossa igreja é o dia 25 de março. E nós vínhamos conversando nas nossas redes sociais e nos nossos encontros presenciais da gente poder fazer um momento celebrativo. Mas o imprevisto da minha saúde fez com que a gente suspendesse aqueles planejamentos e transferisse tudo para o começo do mês de maio. Então, o mês de maio, nós faremos tanto a celebração do nosso aniversário, nossos 9 anos como igreja, como também faremos um período de oração, de decisão, para a retomada de nossa atividade presencial. Escreva isso na sua agenda, ore por isso, esteja já em oração e vamos aguardar com ansiedade a chegada do mês de maio entre nós. Muito obrigado pela sua presença entre a gente. Um bom restinho de domingo com a graça do nosso Deus.